Eu sempre gravo... Aqui, ó. Não, então vai. Agora... Não é porque eu tinha pausado. Coach aí do pessoal na equipe de competições da UNA, que foi criada por nós, junto com praticamente todos os que estão aqui da equipe, né? Acho que só o Theo que não é da origem, mas os outros, o Ítalo, o Thales, a Luciana e a Natália, e a professora Camila também, que faz parte da equipe. Criamos a equipe em novembro, né? Outubro, por aí, né? De 2019, confere? Correto. Confere. Então, estamos fazendo agora 2 anos. A ideia da equipe, eu peguei um pouco a história pelo começo, aí, na hora que você estava respondendo até, acho que a Marlene, Camila, de que a equipe, ela é inicialmente, ainda hoje, né? Ela inicialmente foi criada para os alunos da UNA, ainda se mantém, mas a ideia é cada vez mais que a gente possa expandir a outros campings da UNA, né? Outros campos, porque a gente tem... claro que a coisa nasceu muito em função da minha realidade, né? Da onde eu estava lecionando, dos alunos que eu tinha mais contato, então isso naturalmente foi o que levou à formação da equipe, num primeiro momento. E a equipe se desenvolveu de uma forma muito legal, assim, a gente conseguiu bons resultados e aí nos tornamos famosos, sem querer nos tornamos famosos. Professor Ivan, eu interrompo sua história só num segundo para a gente fazer um adendo. Você trabalha tanto que você esquece que a equipe UNA foi constituída em março de 2018, esquece o primeiro lugar na equipe de negociação, representado pela Marina Priscila Nigri, que inclusive era um momento sem apoio financeiro, que você contribuiu com o seu rico dinheirinho, além da coordenação do curso de Direito a Aimorés. Só este adendo, tá, gente? É porque ele é coordenador do curso de Direito. Paguei a passagem desse povo, paguei a passagem de alguém. Eu, Ivan, paguei a passagem de alguém para ir lá para o Sul, tinha esquecido disso. Você vê que vocês não têm moral comigo, né? O pessoal lá em 2018 que recebeu a passagem. Vocês nunca receberam nada comigo, só promessas. Eu prometi um churrasco para eles que até hoje não saiu, né? Isso eu estou devendo, vai fazer aniversário. Bom, então, a história é essa, a Camila está correta mesmo, ela tem um início em 2018, né, Camila, com uma equipe da UNA, que também foi super, assim, guerreira, participou meio, né, eu lembro que eu ajudei um pouco a Camila, a Camila ficou muito à frente disso, do pessoal, e, enfim. Ivan, eu estou na dúvida agora, a Lu vai talvez me ajuda melhor, se é 2018 ou se é de 2016, porque eu lembro que eu estava com um filho pequeno, só que como eu fiquei sendo mãe em 2016 ou 2018, foi no ano que um dos meninos meus nasceram. Gente, só que vocês querem professor com cabeça boa agora em novembro, é complicado, advogado que saiu de audiência, mas eu tenho que confirmar isso. Eu não quero pecar com a Priscila Nigri, nem com a Marina, nem com o Bruno, nem com a Natasha. Qual ano você era coordenador do curso de Direito a Aimorés, Ivan? Então foi 2016, eu deixei de ser coordenador em 2017. Então, retificando, gente, 2016, que foi a primeira competição que a equipe UNA participou, tá vendo? A história que ela tem que ser gravada, escrita e encaminhada, porque a gente se confunde. E olha que nós estávamos à frente da equipe. Imagina quem vem depois para replicar essa história. Exatamente. Então, em 2016, a história ela é muito longa até na UNA, porque a história da UNA com as competições começa em 2001, não, 2011. Faz 12 anos para trás. A Camargo esse ano foi 13. Né? Então, começa na primeira... A Camargo tira um ano e volta. Você pega o primeiro ano da Camargo, a primeira competição aconteceu na UNA. A gente tinha um professor lá, o Leonardo... Eu esqueci o nome dele, você lembra dele? Macedo, Léo Macedo. Exatamente. Foi meu colega lá no começo, na hora que eu comecei a dar aula, inclusive ele acho que ele é procurador federal lá em... Eu já vi ele nas televisões por aí. Salvo engano, se ele não saiu, neste momento ele está em Uberlândia. Uberlândia, exatamente. Ele está lá em Uberlândia, Léo Macedo, exatamente. Tudo começou com o Léo Macedo, que era um cara que gostava muito, naquela época, aquele cara, o cara gostava de arbitragem, né? Quase um cara diferente. E ele foi um cara que se empenhou muito nisso, né? Se envolveu muito. E a primeira competição da Camargo, que hoje é a maior competição da América Latina, né? Do Brasil, da América Latina, se não me engano, da América Latina mesmo, ela nasceu na UNA. Então, a história da UNA com as competições, ela começa lá, né? Com alguns intervalos, né, Camila? Assim, não vou precisar datas, porque já comecei a precisar de tudo errado. Chegamos em 2016 com a equipe que vai e consegue uma vitória muito legal.
né? Uma equipe formada também meio que às pressas, né, Camila? A gente não tinha uma coisa tão planejada. 30 dias, Ivan. E o pessoal vai lá e tem um resultado muito legal. Acho que Primeiro lugar. E aí, a gente chega em 2019, isso vai se amadurecendo com o tempo, o NUSC também vai se desenvolvendo, né, Camila, em paralelo, porque o surgimento dessa equipe ela vai vinculada ao próprio NUSC. E aí, quando chega em 2019, a Camila, a Alessandra também era coordenadora do curso, nós conversamos nós três para montar a equipe, e aí eu volto ao ponto que eu estava, da proximidade com os alunos, né, dos locais onde eu dou aula, que facilitou a formação da equipe. Né? E também já dizendo dos resultados que foram muito legais nesses 2 anos. Aí. E é claro que o mais interessante aqui vocês ouvirem os alunos, né, porque eles começaram do zero e estão até aqui, e é muito legal assim, que às vezes a gente, quando está evoluindo, a gente não percebe, às vezes não fica tão claro, né? Mas na hora que a gente vai fazer, alguém pede para você falar sobre isso, e aí você vai voltar lá no começo e fala, nossa, cara, tanta coisa que eu fiz, cara, tanta coisa que eu li, tanto que eu aprendi com isso. Então, a gente percebe, isso às vezes não é tão fácil, né, no nosso dia a dia, você fala, nossa, mas será que eu aprendi com isso? Mas na hora que você tem a oportunidade de fazer essa regressão aí, histórica, do momento que a gente começou, do primeiro encontro, que ninguém sabia nada, né? Vamos começar a ler o livro aqui, como chegar ao sim, né, que a Camila tinha indicado para a gente, e a partir dali nós começamos a desenvolver, e que eu digo sempre para eles, né? Eu vejo que a equipe ela tem um grande ponto, que eu já conversei isso com a Camila, conversei com muitos professores, né? Que eu acho que é o ganho de autonomia que os alunos têm. Esse, para mim, eu acho que é o grande ponto. Por que eu falo muito, e eu falo isso muito com eles? Por mais que eu, Ivan, em vários momentos eu já tive isso com eles, né? Vamos conversar sobre o assunto, vai cair coisa sobre contratos, e eu posso falar com eles teoria sobre contratos. Como eu já fiz, já levei pessoas para falar de teoria de contrato, eu falei sobre obrigações, fizemos aulas, botei eles para nós fizemos todas as formas possíveis. Eles apresentaram, eu apresentei, fiz resumo, né? Conversamos sobre a teoria, mas a teoria, né, é uma coisa. Na hora que você vai para a prática, obviamente que é uma coisa diferente, e sempre o desafio. Por isso que é o grande lance da equipe, e o que eu acho que é o grande aprendizado é esse. Você vai para a prática, né? Claro, com alguma bagagem teórica que a gente dá a oportunidade de conversar, mas transformar a teoria em prática é o desafio de todo mundo. Todo mundo que quer ser advogado, é esse o grande desafio, é transformar a teoria na prática. Na hora que o caso aparece na sua frente, você fala, o que eu vou aplicar nesse caso? E é efetivamente um trabalho muito deles, dos alunos. Por isso que eu falo que é um ganho de autonomia. Por mais que eu acompanhe o caso, dou sugestões, a gente dá dicas, a gente conversa, é um ganho de autonomia no sentido de que, olha, eu vou ter que enfrentar um caso e resolvê-lo e propor soluções. Quando eu digo resolvê-lo, porque a gente participa muito, né, tem participado muito das competições de negociação e mediação, tem sido o nosso foco muito nesse momento, é procurar soluções para aquele caso e sempre soluções criativas, que nem sempre vai sair de um. Né, assim, é uma coisa que o professor, nesse momento, ele pode até colaborar, mas é uma coisa muito também dos alunos, da dedicação, do envolvimento, de discutir, de pensar. Então, é um ganho de autonomia intenso, isso que eu falo muito com eles, né? E que sempre foi esse o objetivo. Desde o momento que eu e Camila e Alessandra conversamos lá atrás, era o momento de falar, olha, nós precisamos dar essa autonomia aos alunos. A autonomia é transferir para eles e falar, olha, aqui estão as direções, vocês vão lá e estudam isso, estudam aquilo, pensem assim, façam. Porque senão volta para mim, que é sempre um caminho que seria o mais fácil, vamos chegar lá na pessoa que sabe alguma coisa, né? Eu vou trazer o problema para ela vai me dar as soluções, eu vou só construir as soluções que estão prontas. Não é esse o caminho que a gente tem que pensar como advogados. E é o que eu falo com eles, vocês têm que construir a solução. Né? Vocês têm que ser capazes, cada vez mais, de construir as soluções. Esse é o desafio de todo advogado, que é quando o cliente vai chegar no seu escritório e vai te trazer um problema, você vai ter que solucionar. Né? Então, por isso que eu falo que esse ganho de autonomia ele é fundamental e é muito notório quando você participa da equipe e vê eu que acompanho eles há muito tempo, o ganho de autonomia que eles vão tendo, é uma coisa natural, porque o próprio desafio das competições faz isso. Né? Então, assim, o grande recado que eu vejo, né, o grande legado que isso deixa para todos os alunos que passam pela equipe, se envolvem com a equipe, é esse ganho de autonomia. E é o ganho de autonomia em todas as áreas da vida. Né? Eu acho que o ganho de autonomia é uma coisa que a gente ser autônomo e não estar... claro, a gente tem que estar sempre bem embasado nas coisas, mas a autonomia é o que faz a gente dar sempre um passo à frente de forma segura e confiante de que eu estou no caminho certo. Então, esse é o cenário que eu vejo, fazendo um olhar assim desses 2 anos, sabe?
E falando sobre as competições, vou deixar muitos meninos falar, as competições são muito interessantes, né? Casos extremamente complexos, casos que demandam estudo, compreensão, investigação, né? Então, eles têm que, né, trabalhar em grupo. Tem todos outros cenários, claro, eu falei o olhar geral, mas você viu um cenário que envolve várias outras coisas, né, que faz parte da própria advocacia. Trabalhar em grupo é uma coisa que todo bom advogado sabe que é necessário, né? Ninguém vive só de decisões sozinhas a vida inteira, principalmente na advocacia, né? Então, é o cenário que eu vejo. Mas, assim, o legal é que vocês saibam também como é que é, eles vão explicar para vocês como é que participa, como é que é o edital, né? Como é que são as etapas, como é que é a fase oral, como é que é a fase escrita, né? Algumas têm fase escrita e depois a fase oral, como é que é o meeting, porque são duas competições basicamente, né? A gente tem o meeting no primeiro semestre e a Camarb no segundo semestre. Então, como que funciona cada uma das competições, como que a gente faz a inscrição e tudo mais, eles vão, quando que o caso sai, enfim, eles vão detalhar isso tudo para vocês. Eu queria falar isso, que é uma coisa que eu venho falando com eles há muito tempo, e desse ganho de autonomia, e que é muito legal assim, a gente ter a oportunidade de fazer. Assim, eu, particularmente, quando a gente ia falar sobre isso, eu lembrei lá do primeiro dia, né, quando a gente encontrou lá na UNA, sentamos numa sala e falamos, bom, o que nós vamos fazer? Né? Como é que nós vamos aprender a negociar se a gente quer participar de uma competição de negociação? E hoje eu vejo, fazendo essa reflexão até o dia de hoje, que a gente efetivamente aprendeu muito. Eu, particularmente, aprendi muito, eu aplico muito do que eu aprendi na minha vida, eu falo isso com eles, muito, o tempo todo, né? Quando a gente está lá, eu estava agora fazendo uma negociação há pouco tempo com um cliente, a gente, né, hoje em dia faz tudo muito virtual, e como é que a gente vai, como é que eu, particularmente, uso muito essas coisas. Eu lembro muito dos detalhes do livro, coisas que, assim, parecem, às vezes, simples, né? Mas que fazem toda a diferença numa negociação. Impressionante. Se você seguir quase que uma cartilha, você vai se surpreender com os resultados, né? Quando você porque é um aperto de mão que ele fala lá, que você fala, poxa, mas será? E né? É um olhar, é prestar atenção, é estar atento às comunicações não verbais, é saber fazer as perguntas, é saber se fazer entender. Falando aqui de forma bem genérica do que tudo que a gente, são muitos detalhes, né? Que a gente foi estudando ao longo desse tempo aí, enfim. E que a gente continua aprendendo, porque o tempo todo nós estamos aprendendo. No último caso, nós batemos cabeça, sofremos, mas foi legal, aprendemos, fizemos uma boa competição inicial, né? Depois a outra boa competição também nacional, que já é uma competição mais difícil, né? Mas a gente foi muito bem, eu achei que foi muito legal a nossa participação. Enfim, vou passar a palavra para os donos do projeto, que são os alunos, e aí eu vou ficar aqui como mero observador deles. Obrigado, gente. Foi um prazer conhecer a todos, e a palavra aí é de vocês. Valeu, Ivan. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Espero encontrá-los bem. Certamente é um prazer estar aqui com vocês nesta tarde, compartilhando um pouquinho das minhas experiências. Assim como os meninos que estão aqui, eu sou um dos pioneiros da equipe UNA. Como o Ivan bem disse, surgimos lá em 2019, outubro, novembro de 2019, com o objetivo de participar do meeting de negociação, que é uma das competições que nós participamos. São duas, o meeting e a Camarb. O meeting nós vamos contar um pouquinho mais amanhã. Enfim, a gente comprou passagem para São Paulo, a gente estava na expectativa de viajar, a gente se preparou bastante para aquele momento, e aí veio a pandemia. E como que ficar as competições diante disso? Então, a gente teve que se readaptar para o cenário totalmente virtual, e confesso para vocês que em questões de ganhos, né, de network, nós não podemos perceber, porque nós nunca estivemos presencialmente, mas posso falar com propriedade que eu e a equipe não se sentiu prejudicado. As equipes, a gente fez diversas amizades, a gente fez amizades com equipes do Rio de Janeiro, enfim, de todos os locais do Brasil, então foi uma experiência fantástica. Inclusive, tivemos aí um êxito no campeonato, que foi o primeiro que nós participamos, que foi o meeting, que nós vamos abordar amanhã. Então, esperamos vocês aqui amanhã para escutar um pouquinho do meeting de negociação. Partindo para Camarb, assim que a gente saiu do meeting de negociação, a gente estava bem entusiasmado com todos os resultados que nós obtivemos, e aí nós nos julgamos preparados para participar de uma outra competição, que inclusive é uma das maiores da América Latina e uma das maiores do Brasil, que é a Camarb, a competição de arbitragem e mediação empresarial. Não resta dúvidas que a Camarb surgiu aí com o objetivo de fomentar esse meio alternativo de soluções de conflito, e cada vez mais nós percebemos que os alunos estão mais qualificados, nós contamos ali com avaliadores extremamente renomados no mercado, então são competições que a gente aprende muito
E, além disso, a gente cria amizades para a vida, network para a vida. Então, como operadores do direito, a gente nunca perde. Certamente, a faculdade ela nos proporciona, né, diversas oportunidades que ajudam a agregar essa jornada nossa durante esse momento que nós somos acadêmicos. E uma das oportunidades que ela agregou para a gente foi montar essa equipe, que certamente virou uma família. Então, eu sempre falo isso com os meninos, hoje a gente é bem junto, a gente está junto para tudo, a gente puxa a orelha um do outro, e a gente tem essa liberdade, digamos assim. Enfim, com todas essas oportunidades, né, da arbitragem, na qual a gente teve o prazer de participar durante o ano de 2021 e 2020, eu passo agora a palavra para os meninos darem prosseguimento às falas e explicar para vocês como que funcionam as competições, quantas vezes elas são ao ano, quais são as fases dessas competições. Tenho certeza que vocês vão gostar. Obrigado. Bom, pessoal, boa tarde. Meu nome é Natália e acredito que acaba que eu conheço boa parte das pessoas que estão aqui, mesmo que seja só de nome. Inclusive, mandar um abraço para o Gustavo, que está aí e foi integrante da equipe durante um tempo. Bom, as nossas participações, como o Ítalo bem disse, se dividem tanto na Camarb quanto no Meeting, sendo que amanhã a gente vai tratar um pouquinho mais sobre o Meeting, a gente fez essa separação. E em relação à Camarb, como o Ítalo disse, é a competição brasileira de arbitragem e mediação empresarial da Camarb, que é uma câmara privada de métodos adequados de solução de conflitos. E a Camarb, assim, primeiramente, acho que é sempre bom ressaltar que é a maior competição da América Latina e a competição mais difícil, pelo menos das que a gente já participou. E por que ela é difícil? Eu falo que na Camarb a gente vê como a gente estaria, por exemplo, participando de uma arbitragem na prática ou de uma mediação na prática. Acaba que nós não temos esse contato com os métodos, por serem, inclusive, métodos que acontecem no meio confidencial, então a gente não tem essa prática ali, e acaba que na Camarb você tem uma noção de como seria aquilo. Uma fase da Camarb é justamente a fase escrita, sendo que a fase escrita seria justamente nós fazermos os memoriais. E os memoriais, a gente pode lembrar um pouquinho justamente dos memoriais do procedimento jurisdicional, no qual tem aquela divisãozinha, os tópicos e etc., mas não é a mesma coisa. Você lembra dele, mas não é a mesma coisa. Nos memoriais, a gente tem que discorrer ali sobre o caso, então, de início, a gente tem que tratar sobre os fatos da competição, e a Camarb, ela traz um caso completo. Quando você pega o caso, quando você recebe ele ali com uma certa antecedência, se eu não me engano, acho que são 2 meses de antecedência que eles enviam, você repara que tem justamente tudo que você precisa para fazer aquela competição. Nath, Oi? deixa eu só te atrapalhar um segundo. Você está falando, só para contextualizar para o pessoal, da competição de mediação, né? Porque se não fosse, ou vale para as duas? Não, aí é de arbitragem. Você está falando de arbitragem. Eu fiquei até na dúvida. Porque na mediação você está falando que seriam os planos de mediação. Você está falando da arbitragem. Isso, porque tem essa diferença, inclusive, que os meninos vão trazer. Porque eu não sei se você falou e eu fiquei em dúvida. Não, eu falei. É porque na arbitragem tem os memoriais e na mediação tem os planos de mediação. Então, são coisas distintas, inclusive tem a diferença na questão de numeração de páginas. Então, os memoriais eles têm de 15 a 25 páginas, enquanto nos planos tem 10 páginas. Isso, pelo menos nos memoriais, descontando capa, sumário e etc., referências. E na arbitragem, como eu estava dizendo, a gente tem que trazer ali os fatos da competição e o caso, e aí sim, o caso ele é o mesmo para a competição de arbitragem e de mediação. Tem justamente tudo aquilo que é necessário, pelo menos em relação a fatos, para que você possa fazer ali a sua argumentação. Por que eu falo isso? É engraçado porque tem o caso em si, aquele fato ali, mas tem também os anexos. E os anexos tem jornal, tem troca de e-mails. Então, parece justamente um procedimento, como você pegando um processo judicial, ou acredito eu que num procedimento arbitral ali, você pega e tem todos aqueles documentos necessários. E prosseguindo, nesse memorial, você tem que discorrer sobre isso e a gente separa, geralmente, entre procedimento e mérito. Sendo procedimento, tudo aquilo que envolve a forma da competição, ou seja, tudo que você vai tratar em relação, no caso, à arbitragem,
em relação à competência arbitral, em relação ao árbitro, todas aquelas questões que envolvem justamente ao procedimento, produção de provas, quais serão as regras utilizadas ali para produção de provas, para nomeação dos árbitros e etc. E tem o mérito. Já no mérito, você vai estar justamente ali fazendo a sua argumentação com base naquilo que o caso te traz e também com base em fundamentos jurídicos. Lembrando que pode ser fundamentos jurídicos, a Camargo utiliza isso, mas também, caso, não sei se algum dia eu utilizaria, mas por equidade. Acaba que, pelo menos eu só vi utilizando regras de direito, então é basicamente isso. E uma coisa que eu acho muito importante a gente ressaltar quando vai fazer a produção do caso, aliás, dos memoriais, é que é muito necessário fazer uma pesquisa aprofundada. A competição de arbitragem, principalmente, é uma competição que requer um conteúdo muito extenso, uma pesquisa muito bem elaborada. Então, muitas vezes, quando você pega, principalmente os memoriais que ganham a competição, tem conteúdo que não é do direito brasileiro, é do direito norte-americano, ou até mesmo eu já vi questão de direito francês. Então, assim, são questões necessárias da gente abordar e estudar, porque aquilo ali vai ser base para a sua fundamentação. Então, tem que ser uma pesquisa bem feita, uma pesquisa bem elaborada, sempre utilizar pessoas que são realmente referência no assunto, não buscar trazer, por exemplo, a gente tem muito hábito de, quando está fazendo pesquisa, utilizar, por exemplo, teses de doutorado e mestrado, mas muitas vezes utilizar até mesmo artigos de alunos, né? Acaba que está fazendo a pesquisa ali, acha um artigo interessante e coloca. Eu recomendo que na Camargo faça como se fosse um trabalho acadêmico muito bem feito, que você pegue justamente doutrinadores de excelência, então, referência no assunto. E isso, inclusive, influencia na produção oral, né, na fase oral, que o Thales vai falar agora, e que com a fase escrita você tem uma base de conteúdo muito grande para poder falar lá na frente, quando estiver diante dos árbitros. Obrigado, Nath. Boa tarde a todos. Assim como a grande maioria aqui que representa a equipe, também faço parte desde outubro de 2019, e que ao mesmo momento parece que foi ontem, mas quando a gente olha o currículo da equipe, parece que já tem muito mais tempo, tanto pelas participações, tanto também pelas conquistas, mas certamente foram 2 anos de muito aprendizado, né, porque eu pretendo, inclusive, continuar, por mais que eu esteja já quase formando, né, estou no 10º período, assim como a Nath. Então, mas esse interesse de permanecer na equipe, ele continua vivo em mim, como sei que continua vivo também na Nath, porque não se limita a simplesmente participar como competidor. Esse interesse em fazer parte da equipe chegou um momento que é em contribuir no todo, né? Tanto com a formação também nos novos alunos que vão vir, tanto é que nós, nesse meio termo, abrimos edital para outras pessoas entrarem, tudo, e essas pessoas que chegaram e encaixaram muito bem, participaram, o Theo, um exemplo claro disso, depois vai poder falar. Eu fiquei incumbido mais de falar agora sobre a parte oral. A Nath, ela disse mais sobre a parte escrita da arbitragem, então meio que nós vamos diferenciar aqui, tanto na arbitragem e na mediação, a parte escrita e a parte oral, porque as duas, elas estão muito ligadas, até para fins de avaliação também, porque, no fim das contas, eles fazem meio que uma média para ver quem vai se classificar para a próxima etapa, tanto a média da fase oral e também da parte escrita. Então, tudo tem que ser feito da melhor forma possível, né? E a parte escrita, como foi muito bem dita pela Nath, tem que ser abordado tudo aquilo que você acredita que possa ser argumentado, e que entra também o papel fundamental do Ivan na qualidade de coach, que é quando ele diz que convida alguém para nos falar sobre contratos e tal, porque é fazer como se fosse uma peça processual. Você ali argumenta tudo que você entende como direito do seu cliente, e que depois você vai tomar isso como base para a parte oral. E a Camargo, basicamente, ela consiste em uma dupla para representar tanto a requerida quanto a requerente, e que essa dupla ela vai ter 30 minutos para expor aos árbitros, para fazer ali as suas alegações. E eu tive a oportunidade de participar tanto na arbitragem, depois na mediação e também nas competições de negociação, e a arbitragem, sem sombra de dúvidas, é a mais difícil. Não a mais difícil de fazer a exposição, porque, de certa forma, você meio que tem um script do que vai falar e tudo, mas a arbitragem, ela conta com um detalhe
diferenciado das demais competições, que é a intervenção do árbitro. Porque durante a sua explanação, durante essas alegações, o árbitro simplesmente te para e faz uma pergunta de algo que talvez você falaria no fim da apresentação e ele quer saber naquele momento. Então, ali tem que ter toda essa capacidade de improviso sobre aquilo que você fala, de domínio, inclusive, porque não tem como ir com a ideia de decorar aquilo que vai falar, porque o árbitro ele vai te perguntar, e muitas vezes essa parte oral ela é dividida em réplica e tréplica, ou seja, a depender da divisão do tempo, a outra parte ela vai contra-argumentar algo que você trouxe e você tem que agir no improviso e que, de certa forma, não é tão improviso, porque a partir do momento que você tem um domínio daquilo que foi escrito por você, inclusive, você vai conseguir responder de uma melhor forma para os árbitros que são, nossa, extremamente exigentes. A Nath, ela pode falar, porque ela também participou na qualidade de oradora ano passado, na arbitragem, e, assim, os árbitros são muito exigentes, tanto durante a apresentação, quanto após também, que eles dão um feedback personalizado, e a Camargo não poderíamos esperar menos, né? Porque por ser a maior competição da América Latina, e levam muito a sério, então, desde a etapa regional, que diferencia, você tem a etapa sudeste, a etapa sul, para depois ter a etapa nacional, assim, o nível de exigência é gigantesco e isso exige uma preparação prévia muito grande. Então, as simulações são importantíssimas. Tanto é que o Ivan disse lá no primeiro momento que no ato da nossa primeira simulação, nossa, foi de assustar. Lá em 2019, quando nós fizemos, a Lu até sorri, porque assim, ali é um choque de realidade, porque quando você assiste, talvez você pense, não é tão difícil assim, mas na hora do improviso, na hora de falar, sobretudo falar em público, dá aquele entrave que você pensa, não é tão fácil assim, e talvez você até pense, será que isso é para mim mesmo? Será que, de fato, nós vamos conseguir? E, assim, foi na cara e coragem, nós participamos primeiro do meeting, depois da Camab, tomamos, nossa, muito tapa na cara, sem sombra de dúvidas, porque não é fácil, mas o resultado, no fim das contas, é muito positivo. O Ivan disse lá no início que isso nos dá uma certa autonomia. Eu diria que, e talvez seja apenas uma definição em outras palavras, que é meio que uma emancipação profissional, porque dali nós tiramos muitas coisas que nós vamos levar para a nossa vida. Tanto a parte escrita, a Nath, que é a rainha das pesquisas, não tem como, e a parte oral também, que sem sombra de dúvidas você vai usar, tanto no trabalho, seja na advocacia ou não, mas isso facilita para o todo. Quantas vezes nós já fomos convidados para dar palestras, e se não fossem essas competições, nós teríamos assim, inúmeras dificuldades. Eu lembro esqueci, foi um evento de conciliação que teve, esqueci o nome, depois a Lu ela vai me recordar. Assim, nós falamos para 100 pessoas em uma sala ali com 10, 15 professores. Perfeito, jornada. Perfeito. Que, inclusive, foi promovida pelo professor Ivan, juntamente com a professora Camila, Flávio, assim, e as salas simplesmente lotadas. Já estamos na terceira jornada. Na terceira. É um absurdo que eu não tenha sido convidado para essa, mas tudo bem. Espero que na quarta eu esteja lá, mas tudo bem. Vejo. E assim, nós utilizamos nessa jornada habilidades que construímos durante essas competições. Se nós comparássemos a primeira competição lá do Meeting, de 2020, para a nossa atuação em 2021, disparado o crescimento que nós tivemos de um ano para o outro. E isso de uma competição para outra, porque nós evoluímos muito e levamos isso para a nossa vida. Se até o próprio professor Ivan disse que esse aprendizado ele leva para a vida profissional dele, imagina para nós, né, na qualidade de alunos e que muitas vezes estamos fazendo estágio, essas coisas, tudo isso impacta muito, influencia muito positivamente no nosso trabalho, sem sombra de dúvidas a questão do trabalho em equipe também, que nós aprendemos muito, e não é só o que nos dizem, é importante saber trabalhar em equipe. Não, que efetivamente nós aprendemos na raça mesmo. E não é, todo mundo fazendo um pouco do todo. Tem um momento que uma pessoa não pode e a outra tem que abraçar duas partes para poder fazer, e depois seguimos abraçados, né? Então, a equipe ela nos proporciona muito isso.
E no fim, é isso que vale, né? Nós fazemos, chega uma hora que não é, eu não faço por mim, a Luciana não faz por ela, o Teodoro não faz por ele. Chega um momento que todo mundo corre e faz pelo outro. E são aprendizados que a gente leva para toda a vida. Acho que da parte oral é basicamente isso, da arbitragem. Depois a gente pode fazer uma troca maior de ideia, porque tudo se relaciona também, experiências muito próximas. Eu passo a palavra para o pessoal falar da mediação e como tem legitimidade para falar da arbitragem, caso queira complementar alguma coisa. Bom, é isso aí. Muito bom, pessoal. Antes de adentrar sobre a mediação, cabe ressaltar uma coisa que eu já escutei de algumas pessoas que quiseram ingressar na equipe e foi um receio meu quando eu soube sobre a equipe, que eu fui ao encontro da equipe em outubro de 2019, que eu tive o conhecimento, e eu fiz uma pergunta para o Ivan, mas eu estou no 4º período, eu posso entrar? Eu vou conseguir? E o Ivan simplesmente falou, nós estamos juntos nessa, nós vamos juntos nessa. E aí, a partir disso, nós iremos descobrir como é que funciona. E, resultado aí, depois deu tudo certo, a equipe toda consolidada, todos ajudando uns aos outros. E por isso que eu acho importante ressaltar isso, até porque está gravado para que as pessoas tenham conhecimento. Qualquer período, o nosso ponto primordial que deve ser levado em consideração é vontade, é disposição. O seu período não vai influenciar. O que influencia é você estar disposto, é você querer estar junto a todos, é como o Thales disse, a gente aqui não está respondendo somente por sozinho, né? Nós respondemos por todos, então é ter esse espírito de equipe além de tudo. Então isso é o importante. E sobre a competição de mediação, que é a competição de mediação da Camarbe, né? Nós participamos, eu participei dessa competição no ano passado e nesse ano, o ano passado na qualidade de advogada requerente e esse ano enquanto mediadora. Bom, de início vale ressaltar que, assim como na arbitragem, a mediação também há uma parte escrita. O nome da parte escrita chama-se plano de mediação e é composto aí por um plano de, no máximo, 10 páginas. E o que contém nesse plano de mediação, né? A mediação, ela se assemelha bastante com a negociação também, mas tem muitas peculiaridades, mas na parte escrita, a gente vai poder adentrar depois mais minuciosamente, mas a entender o outro lado. A mediação, ela tem essa parte, até por ser parte da autocomposição, ela tem esse lado mais humanizado de entender o que é o interesse da outra parte, quais opções vocês têm ali dispostas para que possam satisfazer aí ambos os interesses, para que ao sair da mesa, cada parte se sinta ali satisfeita, seja você quanto a outra pessoa que está ali numa mesa de mediação com você. Então, esse plano, ele deve ser composto aí de até 10 páginas, então a gente expõe os fatos, nós tratamos a respeito de opções, de alternativas, né? A melhor alternativa, a pior alternativa, também tem análise de risco financeiro, então é destrinchar o caso, assim como na arbitragem, nós destrinchamos o caso, entendemos o que ele dispõe, mas além de tudo nós temos que ter uma visão para fora ali do direito, entre aspas, vamos dizer assim, da lei, porque a mediação, ela nos põe de uma forma que nós temos que ir muito mais além. É o que o Ivan disse, criatividade. Criatividade é uma das palavras que resume a mediação, ela caracteriza a mediação, porque você tem ali um caso concreto e tem que pensar em formas de solucioná-lo. Então, é nisso que caracteriza também um bom plano de mediação, porque não é fácil escrever um plano de mediação, nós não vemos aí na internet plano de mediação, tal, não é fácil de achar, se vocês acharem, me contem, porque quando nós fizemos o plano de mediação, foi do zero, assim como os meninos também, foi do zero, então nós tivemos que ir atrás de tudo.
entender o que significa cada conceito. Eu lembro que ano passado tinha uma cláusula, assim como esse ano, mas uma cláusula muito específica do direito americano. Então, o que fazer? A gente não vai no Google brasileiro e vai achar coisas tão claras como se não fosse uma pesquisa internacional. E foi isso que a gente fez. Transformou lá o Google para inglês e fez pesquisas em inglês, usando ali o Google Tradutor, uma coisa em outra, porque é isso, a gente tem que ir atrás na medida das nossas limitações. Então, a gente tem que perceber cada forma de ir atrás de um meio para que o plano possa ficar coerente e aí ter uma nota que seja satisfatória. E ano passado foi, assim como esse ano, foi interessante, nós entregamos planos que tiveram pontuações muito boas. Esse ano o nível é cada vez mais elevado, né? Então, esse ano foi ficou claro de que o nível da competição da Camap está aumentando cada vez mais. Ano passado nós conseguimos aí lograr êxito na competição como o terceiro melhor plano de mediação requerente do Brasil. Então, a partir disso, nós começamos a criar uma bagagem, né, sobre. Lembrando que todo tempo é tempo de aprender mais e mais, porque não é porque ganhamos ano passado, pronto, sabemos tudo. É impossível. A mediação, a arbitragem, a negociação, tudo é um estudo constante, porque exige muito da sua criatividade, exige muito do seu entendimento do direito, é claro. Então, nós temos que entender que nunca pode parar, tem que ir além do que está ali descrito no caso. Então, da parte oral, é isso que a gente pode dar uma amplificada para vocês, e é claro, a gente está aberto aqui para maiores discussões. Lu, você só esqueceu de comentar a pontuação maravilhosa que vocês conseguiram esse ano, né? Porque não é o fato de estar no pódio que representa a nota que vocês estão. Exato. Como eu disse, esse ano, cada vez mais, os níveis estão elevando, então nós tivemos uma pontuação muito boa esse ano também, mas é aquela coisa, é a excelência, é o quase perfeito. Então, nós sabemos o quão difícil e nós ficamos muito felizes pelas nossas notas também, porque é nada mais do que a consolidação ali do seu trabalho de tanto tempo que a gente estuda juntos, né? E certamente só traz alegria. Cada competição que a gente vai ali, está presente, é só aprendizado e alegria para cada um de nós. Bom, a minha relação com a conciliação, a mediação e a arbitragem, ela começou antes de entrar na equipe UNA. Começou em março de 2018, eu tive um professor que ele era uma referência para mim, ele era um mestre que me inspirava bastante, o nome dele é Wilson Benevides, ele é desembargador no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e quando ele começou a me apresentar esses métodos adequados de solução de conflito, eu fui me apaixonando por eles. Então, em primeiro momento, eu tive essa oportunidade de ter o contato teórico do que seria esses métodos, e um ano depois, né, em março de 2019, eu tive a oportunidade de fazer essa disciplina com a professora Camila Linhares. Eu acho que eu não poderia ter uma professora melhor para explicar sobre isso, devido à experiência dela, à bagagem dela, e eu fui gostando cada vez mais desses métodos, e eu fui aprendendo que o conflito sempre irá existir. É impossível nós vivemos em uma sociedade onde o conflito não existe. O conflito ele existe porque você tem interesses que muito provavelmente poderá ser diferente, poderá esbarrar frontalmente nos interesses de outra pessoa. Então, aparece o conflito. Mas, diante do conflito, que é um fato, uma pergunta que nós podemos nos fazer é como nós resolveremos, como nós superaremos, ou então transformaremos o conflito. E a mediação é uma dessas possíveis portas. A mediação é um método tão humanizado que dá protagonismo às partes e não a um terceiro para solucionar determinado problema. E a doutora Ada Pellegrini,
ela diz que é preciso mudar a cultura da sentença pela cultura da paz. E a sociedade tem que ser informada e conscientizada sobre as vantagens da justiça conciliativa, que é a mais rápida, barata, acessível e pacificadora. O conflito existe, no entanto, temos uma boa notícia: a mediação está aí. A mediação é uma porta que nós podemos entrar. Nós tivemos a tragédia em Brumadinho e uma das portas que foi escolhida para solucionar parte desse conflito que se instaurou foi a mediação. Através de um procedimento de mediação, a Vale ela se obrigou, né, assumiu a responsabilidade de reparar os danos ambientais e sociais que o Estado de Minas Gerais teve por causa do rompimento da barragem. O governador considera esse método extremamente adequado para resolver esse problema, para resolver problemas, né? Ele fala muito bem desse método, e esse método realmente é um método muito bom. E é muito interessante a gente poder mergulhar nele. Agora, em relação à parte oral de uma competição como, por exemplo, a da Camarb, na sessão de mediação, nós temos 5 participantes. Um mediador, que a Luciana vai falar mais a respeito dele. Nós temos 2 negociadores e 2 advogados. Os negociadores vão negociar, né? E os advogados estão lá para dar todo o embasamento jurídico para aquilo que está sendo acordado, para aquilo que está sendo estabelecido entre as partes. E esse procedimento ele tem a duração de 1h30, no caso da competição da Camarb. As partes podem solicitar, por exemplo, um intervalo ou então um caucus, que é uma sessão individual com o mediador, e nesse momento do caucus, a parte, o negociador, o advogado, eles começam a refletir sobre o andamento da mediação, sobre o que está sendo apresentado, sobre as opções que foram colocadas na mesa, e são 90 minutos de muita emoção. 90 minutos que você tem para administrar tanto as suas emoções quanto as informações, porque na parte escrita, que é onde a gente pesquisa sobre o caso, nas simulações que a gente tem que antecedem a competição, nós nos preparamos, nós verificamos a possibilidade e a viabilidade de várias opções, mas na mesa eu tenho a oportunidade de colocar isso em prática. E em relação à mediação, o negociador, o advogado, as partes, né, têm que entender que a mediação não é um método combativo, mas é construtivo. Então, é muito interessante, é muito bom que a outra parte esteja bem preparada, que a outra parte se baseie em critérios objetivos, em parâmetros, em cases que tiveram sucesso, né, para trazer para a mesa. E quanto melhor preparada a outra parte foi, melhor preparado você estiver, a negociação vai ter mais chance, a mediação vai ter mais chance de prosperar. E durante esse procedimento de mediação, nós podemos utilizar várias técnicas para auxiliar no andamento. A gente pode utilizar a escuta ativa, que vai ajudar a manter um diálogo melhor entre as partes. A gente pode utilizar o rapport, que vai criar uma conexão muito interessante entre as partes e vai gerar segurança em ambos na hora de transitar durante a negociação. O parafraseamento, que vai ajudar a tornar aquele conteúdo que foi dito mais claro. E uma técnica muito interessante é a comunicação não violenta. Quando você vai para a mesa disposto a construir algo e não a combater, você tem chance de chegar a um acordo que seja benéfico para ambas as partes. E a experiência de participar dessas competições é muito boa, é excelente. Quando atletas olímpicos
estão participando de competições, um hormônio que é liberado é a adrenalina ou a epinefrina, e esses hormônios eles são liberados pelo nosso corpo sempre que a gente é exposto a alguma emoção forte. E na mesa acontece isso. Na mesa você é exposto a uma emoção forte, pelo menos eu posso falar que esse foi o meu caso, e aí você vai ter a oportunidade de fazer uma boa gestão das suas emoções, mas as emoções, ela vêm. Pode ser a empolgação daquilo que está sendo construído pelas partes na mesa, mas a emoção, ela vem. E, no fim, é muito satisfatório. Principalmente quando nós vemos, quando nós ou então os nossos companheiros recebem o feedback. O feedback é uma parte que vem depois da sessão de mediação, e quando o feedback ele é mais crítico, a gente tem a oportunidade de ouvi-lo e buscar melhorar. E quando o feedback ele é mais positivo, né, a gente se empolga mais e vê de fato fruto do nosso trabalho. Teve 2 feedbacks na última competição que a gente participou, que foi muito importante, né? Que, assim, a equipe inteira se alegrou com esses feedbacks, que foi o que o Thales recebeu e que a Luciana recebeu. Uma das avaliadoras disse ao Thales, você nasceu para isso. Ela disse categoricamente isso. E, assim, toda a equipe vibrou com isso. E, em relação à Luciana, uma das avaliadoras disse, eu quero te contratar. A gente fica muito feliz justamente vendo a evolução dos nossos companheiros durante essas competições. E em relação à fase oral, em relação ao papel do negociador, do advogado, é isso que eu tenho a dizer. Talvez a Luciana queira complementar em relação ao mediador. É isso mesmo, Teodoro, interessante as questões que você trouxe, e só para que nós possamos entender o funcionamento da parte oral, que nós chamamos de mesa, né? Quando nós vamos para a mesa na mediação, é composta por 2 partes, né? Então, na nossa competição de mediação, nós selecionamos 5 membros para representar a equipe na parte oral. É claro que todos estão ali participando ativamente. Aí 5 membros vão representar a equipe nessa parte oral, sendo 2 deles enquanto negociadores, que é o negociador da parte requerente, o negociador da requerida, e os 2 advogados ali auxiliando os negociadores, o advogado também da requerente e da requerida, que o Teodoro expôs. E o mediador é uma pessoa que ele está ali na mesa conduzindo todo aquele procedimento de mediação. O mediador, ele tem um papel fundamental, claramente, obviamente, dentro da mediação, porque ele é quem auxilia as partes na construção das opções, até mesmo na segurança ali, em resolver as questões das emoções, que às vezes, por vezes, podem estar ali à flor da pele. Então, o mediador, ele se utiliza das técnicas para favorecer o acordo. E, como o Teodoro disse, existem várias técnicas que nós podemos aplicar dentro de uma mediação. Então, o mediador, ele fica o tempo todo com atenção em qual momento é melhor aplicar determinada técnica. Então, qual momento é melhor aplicar o rapport, o parafraseamento. E uma coisa muito importante também, um resumo. O mediador está ali para ver se ele entendeu o que está sendo discutido ali, que muitas vezes as partes conversam e se perdem ali no que elas disseram, ou até mesmo numa construção de uma opção bacana que elas fizeram, mas aí não tem aquela clareza no momento do procedimento. Então o mediador ele vai estar ali, né, naquele momento para auxiliar mesmo. Olha, eu entendi bem a respeito dessa opção, vocês concordam? Faz sentido para ambas as partes? Ele é um condutor. E é muito importante. O mediador, ele certamente auxilia para que tenha um aproveitamento excelente dentro de um procedimento. Então, é claro que nós temos que entender que alguns conflitos, assim como existem várias portas dentro e vários meios adequados de solução de conflitos, nem todo conflito vai para a mediação, mas o conflito que se adequa à mediação,
aí sim, o mediador ele vai estar ali presente para auxiliar as partes, para se utilizar das técnicas e fazer ali com que o acordo seja efetivado. Ou até mesmo caso não venha a ser fechado um acordo, que é claro, acontece, pelo menos as partes estiveram ali, tentaram, se comunicaram, que é importantíssima a comunicação, e isso já auxilia nos próximos passos em que elas estarão também, dependendo de qual for. Então, sim, em síntese, o papel do mediador, ele se configura dessa forma, na competição, é claro, nós temos 90 minutos, como o Teodoro diz, e certamente é um personagem que tem relevante importância dentro do procedimento. Eu só queria fazer um adendo na fala que o Theo trouxe sobre a questão de como que se avalia uma competição, Teodoro, e a evolução não é só da equipe ao longo destes anos, são dos próprios avaliadores. Nós tínhamos uma cultura, embora nós temos diferentes competições, e vocês sabem como que é o feedback nas diferentes competições, tanto no MIT quanto a Camarb, seja pela própria estrutura, o próprio propósito, mas os avaliadores, por exemplo, vou falar da arbitragem, porque eu posso fazer bullying com a minha categoria, posso não, né? Mas estou fazendo aqui gravado. Não tínhamos a cultura de dar um feedback humanizado, não tínhamos a cultura de pensar na questão para além da nota, como que aquele aluno pode melhorar em ser um profissional melhor amanhã. Era aquela cultura, se ele está aqui, ele tem que apanhar, porque é sinal que ele aguenta, e a gente tem que bater para ele ter mais força e voltar. Agora eu começo a observar que nós estamos enfrentando um outro cenário, um outro momento. Não tem problema nenhum eu ser cordial, eu ser empática e eu realmente elogiar quem está ali, porque eu sei que o fato de eu elogiar não vai impedir que o aluno cresça e que ele se esforce para ser melhor, mas ele vai se sentir valorizado. Era aquela espécie, vocês ainda vão chegar nesse momento e eu quero ser convidada, eu e o Ivan já passamos por banca quando a gente apresenta dissertação, né? O Ivan já teve a tese de doutorado. Para você se tornar mestre, é quase uma sabatina, é quase uma loucura, uma humilhação no seguinte ponto, né? Você tem que apanhar, para demonstrar que agora você é da academia. Mas é status, são egos, vaidades presentes dentro do curso do direito. Aquela situação, para você chegar onde eu estou, você vai ter que passar por onde eu passei. E para a minha alegria, as situações estão mudando. E eu acho que essa mudança tem a ver com a evolução do comportamento humano. E quero muito ver todos os avaliadores tratando os alunos, como você trouxe exemplo aqui da própria competição da Camarb. Por fim, eu gostaria de perguntar para vocês sobre qual é o legado que vocês estão deixando. Vocês estão passando pelo curso de Direito, né? Vocês estão passando pela graduação, e o que as pessoas pensarão quando ouvirem o seu nome? Qual é o legado que vocês estão construindo? Na série The Boys, da Amazon, é dito que um homem ele não morre quando deixa de respirar, mas quando dizem o seu nome pela última vez. Isso aqui é a respeito de construir um legado. Qual legado você está construindo? A equipe UNA está construindo um legado, nós, membros da equipe UNA, estamos construindo um legado, e qual legado você está construindo? Eu gostaria de dizer, inclusive, que vocês podem fazer parte desse legado que está sendo construído pela equipe UNA. Em breve, nas redes sociais, na equipe, @equipe UNA, nós poderemos divulgar novos processos seletivos para participar, então fiquem atentos enquanto a essa oportunidade de integrar a equipe UNA. E, por fim, gostaria só de relembrar aquilo que o dramaturgo francês Victor Hugo dizia. Ele dizia, o futuro tem muitos nomes. Para os fracos, é o inalcançável. Para os temerosos, o desconhecido. E para os valentes, é a oportunidade. E vocês estão diante de uma oportunidade de construir um legado. Então, venham fazer parte também. Muito obrigado a todos e boa tarde. Só faria um comentário em cima dessa fala do Theo.
que, para vocês que não conhecem, o Theo, ele não faz parte da equipe, dessa segunda equipe, né, que nós dizemos lá de 2019, ele entrou no decorrer. Eu acredito que ele já deve ter um ano de equipe, Já tem um ano, talvez. Já tem um ano. Mas, assim, o Theo é o reflexo do que a equipe também pode proporcionar. Ele, na competição, e eu tive o prazer de formar dupla com ele, eu na qualidade de advogado, agora na mediação, e ele como negociador, é a mesma coisa na mesa da mediação. Tanto é que, ao final, ele também tem essa, eu não digo mania, mas o hábito de citar alguma frase de efeito e tal, e ele citou Guimarães Rosa, e todo mundo, e eu digo todo mundo, tanto a parte contrária, quanto também os avaliadores, ficaram boquiabertos e elogiaram, inclusive, porque são frases que faziam sentido para aquele momento e que, tudo bem, é uma coisa que o Theo ele já tinha desenvolvido e que talvez, mesmo sem a equipe, um dia ele alcançaria, mas que, de certa forma, a equipe pôde tirar dele o melhor que ele poderia dar. É aquela ideia de excelência de Aristóteles, agora eu vou até me inspirar no Theo para citar um critério objetivo, que ele diz que o homem é excelente quando ele consegue retirar de si o máximo que a sua natureza pode proporcionar. E ele é o reflexo muito claro disso para mim, porque ele consegue colocar tudo isso na hora da mediação e tenho certeza que se fosse na arbitragem também seria com a mesma qualidade. Encerra aqui minha fala, porque se me deixar com a palavra, eu vou falar até amanhã. Foi um prazer gigante estar aqui com vocês, ainda mais na presença. Eu me sinto em uma reunião da equipe quando eu olho esses nomes aqui, esses rostos, tá? Então, um grande abraço e até mais. Muito legal. É isso aí, foi bacana demais. O Theo sempre, no final, ele coloca essas frases para nós, é muito legal isso. Se ele faz nos nossos treinamentos, faz com a gente, e a gente vê ele sempre na competição. E é legal, assim, eu fico sempre observando e vejo como que vocês, ao falarem, vocês também, como vocês cada vez mais melhoram a forma de se expressarem, de colocarem as palavras. É legal, assim, eu fico muito feliz de ver sempre a evolução de vocês. E fica também, como o Theo falou, o convite. Possivelmente a gente deve abrir mais vagas, né? Porque temos competições para o ano que vem. Então a gente deve, em breve, fazer esse procedimento aí que eu marquei com eles de ser a partir de dezembro, né? Obrigado, viu, Camila, Cíntia e Rose, pela oportunidade. Um beijo para todos vocês e até a próxima. Muito obrigada, pessoal, e fica o convite para amanhã, porque também tem mais uma rodada de conversa. Obrigada, até amanhã. Beijo. Valeu, um abraço, tchau, tchau.